Olá pessoal, eu sou o Rafael Vinícius e convido você a escutar um pouquinho de história. A história de hoje é sobre a Cinderela. Na verdade, nós vamos falar sobre o complexo de Cinderela. Muita gente, às vezes, tem essa sensação de isso, tanto homens quanto mulheres. Vou contar um pouquinho da história no que se tange a psique humana. Cinderela, todo mundo já conhece a história dela, que após a morte do pai, a madrasta assume o comando da família e a madrasta é maldosa e deixa ela pobrezinha, né? E deixando para fazer o serviço de casa, nunca é valorizada. Porém, ela tem ainda uma esperança de poder ser reconhecida, ser achada, ser descoberta. Logo depois da festa, né? Que tem essa história do príncipe que está procurando a pessoa que era do sapatinho de cristal. Pois bem, eu quero reviver isso dentro do consciente da gente, do nosso inconsciente. Às vezes essa sensação que a gente tem de ser reconhecido, de ser descoberto. Para um ator, às vezes ele quer ser achado por algum produtor da Globo, para fazer novela, para ser um grande talento. Ele até acha que ele tem um grande talento às vezes, mas ele acha que precisa alguém ir lá e descobrir ele. Enquanto isso ele está na casinha dele quietinho lá, convivendo e fazendo as coisas de rotina dele. Para um jogador de futebol, a gente tem até um nome de quem faz isso profissionalmente, são os olheiros, né? Que está lá observando um talento, vai lá, descobre uma pessoa que é bacana, que desenvolve bem a questão de futebol e convoca ele, chama ele para participar de um time maior. Mas essa esperança de ser achado, de ser descoberto, não é só de artistas e jogadores, mas é um complexo, não vou falar nem que é um complexo, o complexo mesmo de Cinderela é diferente, mas é uma esperança que caracteriza às vezes como uma coisa até depreciativa, porque a gente não confia muito na que a gente tem a ponto de se assumir para o mundo aquilo. A gente vive dentro de uma coisa enclausurada e na esperança de alguém vir de fora e reconhecer os nossos valores e nos tirar daquele ambiente, daquela rotina, daquele mundo que a gente faz parte. Muitas mulheres têm isso, a esperança de quando elas vão se casar, que o marido tire elas, às vezes, de um ambiente familiar, onde é que não está legal, com os pais, com a família. E aí, essa esperança de Cinderela vem à tona. Tem uma passagenzinha que a Colette Dowling, que é uma estudiosa americana, que ela baseou isso no complexo de Cinderela mesmo. Só que ela fala em relação ao medo que a mulher tem de ser independente por si mesma. Então, com base no conto de Cinderela, a pesquisadora Colin Dowling estudou o medo que muitas mulheres têm diante da própria independência. Para Dowling, mulheres que apresentam esse complexo possuem o seu inconsciente o desejo de serem cuidadas o tempo todo, ignorando as suas próprias vontades, os seus gostos. O complexo de Cinderela faz com que mulheres acreditem que não possuem alternativas que vão além dos seus cuidados domésticos. O que a sua felicidade está atrelada ao matrimônio. Para a pesquisadora, ela falou especificamente na parte profissional de mulheres que às vezes acreditam que só o serviço doméstico pode ser uma coisa gratificante e entender como papel de mulher, que na verdade ela está combatendo isso, que é um pouco do machismo também, né? Que é o papel de mulher, é a pessoa que limpa, que cozinha, que arruma a casa. E o que a gente vê hoje é cada vez mais as mulheres ocupando os mercados de trabalho. É claro que existe ainda uma diferença entre salários na mesma posição e tudo, mas está melhorando, o cenário está melhorando. Se a gente for comparar o cenário hoje ao cenário que era muitos anos atrás, a tendência é melhorar. Se for comparar ao que é o equilíbrio justo, ainda está longe. Mas a questão é que nós estamos em progresso. Mas é que mesmo o homem tem em si esse complexo, esse desejo de ser achado, de ser descoberto. É uma coisa que talvez tenha a ver com a história do príncipe encantado, mas que virou sapo e precisa de uma mulher para despertar nele o príncipe, porque então ele é só um sapo. Então você sempre precisa do outro para se descobrir.
sempre precisa de uma outra pessoa para você ter uma referência, para você descobrir os seus próprios valores, a sua própria identidade, a seu próprio potencial. E a gente tenta, através do autoconhecimento, quebrar um pouquinho essa barreira de você mesmo se descobrir, você mesmo acreditar e identificar os seus valores e a luta. Se você acredita que você é bom naquilo, você é capaz de ir conquistar o seu território, o seu espaço no mercado, seja mulher, ou às vezes a sua independência, ou até um homem mesmo, de acreditar no seu potencial, sem que tenha uma princesa que tenha que beijar você para você sair de sapo e virar príncipe. Se você é uma princesa, para que tenha um príncipe encantado para te descobrir, te tirar do caos, te tirar da clausura, né, para te levar para uma vida melhor. Então, vamos refletir sobre isso. O tanto que às vezes a gente é aprisionado dentro de um conceito que virou até lenda, né, que virou história de fantasia, mas que na verdade reflete uma questão humana, uma questão e isso é independente de idade. Vamos dizer que seja um complexo. O complexo é uma coisa muito além disso, mas vamos tratar disso como se fosse um complexo que é um padrão ditado, que inconscientemente a gente adquiriu e que a gente às vezes trabalha com ele sem estar em conta disso. Mas você já sentiu isso? A esperança de ser descoberto para que alguém te tire daquela lama que você está, daquela vida de clausura que você está, daquela situação que você está e te eleve a um status melhor que você merece. Com certeza você acha que você merece, mas você por si não dá conta de sair daquele estado. Você precisa do outro lá te resgatar. Então, vamos pensar sobre isso. Às vezes, dá um exemplo pessoal, por exemplo. Eu faço vídeo do YouTube, eu queria que às vezes um grande produtor me achasse, me levasse ao status de um youtuber nacional. Sabe, você entende? É uma esperança que a gente tem de o outro nos achar. Porque às vezes a gente não é capaz de eclodir esse ovo sozinho, não é capaz de acreditar o suficiente e botar fé, porque a gente já está tão acostumado com o ambiente que a gente vive, que não é o que a gente quer estar em outro patamar. Mas a gente tem a esperança de ser resgatado, de ser elevado através do outro, né? Por quê? Vamos fazer essa pergunta, por quê? Será que eu não dou conta de fazer isso sozinho? Será que precisa realmente de uma outra pessoa para poder elevar os meus valores internos e eu ser reconhecido pelo outro antes de mim? Então vamos pensar sobre isso um pouquinho, né? Isso faz parte do nosso autoconhecimento. E aqui o canal é um pouquinho a respeito disso, para a gente refletir e a gente pensar com carinho nessas questões cotidianas que envolvem todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, independente da idade. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, tá certo? Um grande abraço para vocês.